E aí, pessoas, tudo bom com vocês? O filme dessa semana, ele aborda um tema interessante e isso me deu a ideia de também querer começar o vídeo da semana também de uma forma diferente, para justamente abordar esse tema. E que tem a ver muito com tecnologia. Com certeza vocês já devem ter visto em algum tipo de jornal, filme ou série, né? O quão a gente está hoje em dia conectado com tecnologia. O tempo que a gente passa em frente, por exemplo, alguma tela de celular aqui no caso, né? Ou uma tela de TV assistindo Netflix, ou também uma tela de computador, né? Agora, imaginem um filme que aborda justamente, ele conta uma história pela perspectiva dessas telas que a gente passa tanto tempo. Interessante, não? Deixa eu posicionar a câmera agora melhor pra gente começar o vídeo. Então, pessoal, para começar, esse filme ele tem uma característica que eu gosto bastante em filmes, que é justamente de ter uma sinopse simples. Isso facilita muito meu trabalho de explicar para elas a história do filme. E, fazendo um gancho aqui, a história do filme é sobre um pai que está à procura da sua filha desaparecida e, além dele recorrer à polícia, né, ele recorre também ao notebook da filha dele para tentar achar pistas de entender por que a filha dele sumiu, e ele vai procurar essas pistas no computador dela, né? Começa no computador dela. Das críticas que eu li sobre e assisti sobre esse filme, eu vi que elas comentaram bastante justamente sobre o quão bom esse filme foi em juntar o clássico e o moderno. Como assim juntar o clássico e o moderno? No caso, o clássico seria representado nesse filme pela estrutura da história e pela escolha do próprio gênero, que é o thriller ou suspense. Enfim, aquela clássica história de mistério, né? Que o cara tem que desvendar alguma coisa. E é clássica porque ele não inventa nada de novo, ele vai seguindo a roda ali, vai seguindo os passos clássicos desse tipo de história. E o moderno vai se encaixar justamente em como essa história foi contada, tanto que eu fiz essa introdução justamente inspirada nesse filme, porque ela é bem diferente, é algo realmente inusitado você contar uma história a partir da perspectiva desses aparelhos que a gente passa horas em frente. E isso é uma junção perfeita de uma maneira de contar a história e de uma maneira clássica de se fazer uma história. Isso dá uma combinação perfeita, casa muito bem, porque se você parar para pensar em como nossas vidas nesse mundo da tecnologia, nas redes sociais, por exemplo, todo mundo deixa um pouco de vestígios nessas tecnologias. Por exemplo, uma pessoa pode descobrir nossos gostos se ela vê nossa conta da Netflix. Uma pessoa pode descobrir por onde a gente andou e com quem a gente andou pelo Facebook ou pelo Instagram. E apesar disso, da gente deixar essas pistas, essas migalhas de pão, ao mesmo tempo, o que a gente mostra ali nessas redes, né, nesses algoritmos, é só uma parte do todo da nossa personalidade. A gente, pelo menos a maioria das pessoas mostram só uma parte de suas vidas ali, o que elas julgam achar que é bom, e elas mostram ali nas redes sociais, por exemplo. No meu caso, eu sou o cara lá que gosta dos filmes, né? Então eu compartilho várias coisas de cinema, tanto que meu canal aqui também é de cinema, e as pessoas não fazem a menor ideia da minha vida noturna. Esse desenrolar da gente ver essas migalhas e ao mesmo tempo não ser a parte de um todo, cria uma harmonia muito boa, porque boas histórias de mistério, por exemplo, pelo menos de coisas assim, de livros que eu li, para você criar uma boa história de mistério, um bom mistério, ou até mesmo uma boa história, é tudo uma questão... Moto maldito. É tudo uma questão do autor, do escritor, do diretor ter um balanço entre o que é mostrado ao espectador e o que é escondido do espectador. Então, isso é bem harmônico com o que eu acabei de dizer em relação às redes. Então, por isso que esse filme ele é muito bem conduzido, porque ele dá esse novo ar fresco, inventivo, né, na maneira que a história é contada.
e ao mesmo tempo ele segue os passos clássicos de uma história de thriller, de mistério. E é até engraçado a gente observar isso no filme, porque quando o pai dela, da garota, vai investigar, né, entra lá na conta do Facebook dela, ele vai começar a investigar os amigos dela, né, e ele começa a falar com cada um. E ele se surpreende, porque na cabeça dele, se você é amigo do Facebook da pessoa, quer dizer que são amigos bem próximos, né? E ele vai descobrindo que não é bem assim, né? Que só porque é amigo do Facebook não quer dizer que eles sejam BFFs ou algo do tipo. Aí todo mundo vai dizer, não, nem andava muito com ela ou algo do tipo. E sem entrar muito também nos spoilers, às vezes essas informações que a gente vê acabam levando a gente a tirar conclusões precipitadas, né? Então, é legal, muito boa a condução desse filme. De curiosidades desse filme, eu vi que o diretor desse filme, né, o nome dele é Anish Chaganty, que ele é um cara estreante. Esse é o primeiro filme dele e ele deu essa sorte aí de estar fazendo sucesso, agradando a crítica, pelo menos. Não sei como é que tá a bilheteria do filme. Ele nem estudou de cinema também, ele trabalhava na Google, talvez por isso que ele fez esse filme mais baseado nessa coisa, né? Nessa visão da tecnologia. Deve ter influenciado ele, né? Provavelmente. Também, quando eu estava assistindo entrevistas, né, dos atores e do próprio diretor sobre o filme, o maior trabalho que ele teve para produzir esse filme foi justamente no processo de montagem e de edição do filme. Ele falou que ficou muito tempo, muitas horas trabalhando na montagem, na edição desse filme para ficar do jeito que ele queria, porque quando você assiste o filme, né, você vê aquelas informações das telas, você vê que aquele mundo ali que é apresentado pra gente, ele é bem real. Então ele tomou os cuidados, né, para as notícias, dependendo do ano que tá se passando na história dentro do filme, as notícias se correlacionarem com a época. E eu vi vídeos aí sobre easter eggs desse filme e dizendo que existem 9 histórias aí que vão se desenrolando aí paralelamente a história principal do filme, e você vai percebendo só pelas notícias. E como eles tiveram também esse trabalho de deixar, né, esse trabalho com as notícias, de deixar esse mundo bem vivo, né, em relação aos vídeos que aparecem ali do lado. Outra coisa interessante que esse filme teve foi justamente no trabalho de construção do roteiro dele, porque roteiros normais, né, digamos tradicionais de cinema, eles são bem descritivos, às vezes com a parte, sei lá. Enfim, vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Renato abre a porta do quarto. Entra e para logo em seguida. Pequeno zoom da câmera em seu rosto. Ele começa a pensar sobre o vazio existencial da vida. Música triste sobe. E já no caso do roteiro desse filme, ele estava muito mais preocupado em descrever do que iria aparecer na tela ali, quando a gente está assistindo o filme, as notícias, etc. Era muito mais descritivo nessa parte do que em explicar o que o ator está sentindo e tal. Tanto que nas partes de filmagem com os atores era coisa bem rápida. Eles colocavam um teclado assim do lado para fingir a zoada, e alguns pontos para eles olharem na câmera ali, né, de frente a uma tela, para ficar aquela luz de monitor na cara deles. E como nós, espectadores, só somos testemunhas nesse filme, já que a câmera nesse filme ela faz parte do filme, já que a gente está assistindo o filme através de telas, seja de computador, smartphone ou um stream de jornal, é até meio que preocupante. Então, como é que a gente iria se importar com aqueles personagens, já que a gente vê a maior parte da vida deles pelas telas e não pelas ações deles. Vejam esse trecho aí da entrevista do diretor. Oh my gosh, I became so emotionally invested the first 5 to 10 minute montage of this film. And just want to know, how did you decide to introduce a story that way? We knew that going into the movie, in the same way we decided to write it, we knew that people would be like, is this going to be any good? It takes place on screens. I think it's very easy and we want people to go in that way. We wanted people to doubt us in a weird way to go into the movie, because we knew the beginning of the movie had to be like, we're beating that. Here's what we can do with the movie. I know you guys don't think a lot about it, but within 7 minutes, we're going to show you how emotional you can feel, how excited you can feel. Now watch the movie. Enfatizando o que ele falou aí, eu ouço dizer que ele consegue fazer esse trabalho só nos 7 primeiros minutos do filme, que não quero dar spoilers pra vocês, mas se parece muito com aquele começo do Up,
Altas Aventuras. Mas mesmo assim, mesmo assistindo esse vídeo, se você ainda duvida, como o diretor falou, vá lá assistir e tire a prova. E sei lá, espero que vocês gostem desse filme tanto quanto eu. Mas é isso aí, vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou desse conteúdo, você pode se inscrever no meu canal para continuar acompanhando meus vídeos. Lanço um vídeo novo toda semana. Você pode avaliar, me ajudando também, dando o joinha de preferência. Mas se você não gostou do vídeo, dê o dislike também. E é isso aí. Até a próxima.